Paizinho, muito obrigada, Pai, por estar aqui neste lugar, nessa casa de oração que o Senhor preparou para nós. Pai, este lugar foi consagrado para Ti. Por isso estamos aqui te adorando e te exaltando, porque Tu és o único que merece adoração, Pai. Merece o nosso louvor, Pai. Por isso nós nos prostramos diante de Ti, com nosso coração, Pai, totalmente curvado a Ti. Em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que já chegaram aqui neste lugar. Pai, obrigada pela vida de cada um deles, Pai. Continua fortalecendo eles, continua dando vigor, força, Pai. E eu declaro a vida de Deus transbordando na vida deles, Pai. Neste momento nós oramos também pelas pessoas, Pai, que não puderam estar aqui, Pai, por alguma circunstância. Eles foram parados no dia de hoje, Pai. E nós oramos pela vida deles e declaramos eles sendo fortalecidos por Ti. Eles entendendo que eles têm que se posicionar, Pai, e não deixar o inimigo travar suas vidas, prendê-los dentro de casas. Pai, nós declaramos eles, Pai, livres, Pai, de qualquer algema que tem prendido eles, Pai, que tem impedido deles chegarem até aqui. Pai, aqueles que não puderam vir por motivo de trabalho, Pai, que o Senhor possa cuidar deles, sustentar, Pai, e que a Tua palavra esteja viva no coração deles. Que eles sejam, Pai, animados dia após dia, que as suas mentes possam ser renovadas pelo poder da Tua palavra que eles já receberam, que já está dentro deles. Pai, nós declaramos eles abençoados. E nós declaramos um culto abençoado, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Pode sentar um pouco. Graças a Deus pela sua vida, por você ter saído do seu lar e vir para este culto, para adorarmos ao Senhor e aprender um pouco mais da sua palavra. Hoje o pastor postou algo no grupo, que ele fez uma pergunta assim, de 0 a 10, qual é a sua expectativa sobre as coisas da eternidade? E quase ninguém comentou lá, né? É um grupo um pouquinho parado, mas eu peço a vocês que quando ouvir uma mensagem como essa, interaja no grupo, né? E aí Gabriel colocou assim 10. Outras pessoas colocaram também que estavam com muita expectativa. Eu fui uma delas, que eu tenho muita expectativa sobre as coisas da eternidade. E eu quero dizer a você que nunca é demais a gente aprender um pouco mais sobre as coisas da eternidade. E hoje nós vamos aprender sobre as coisas do fim. É um tema muito importante porque vai falar sobre a nossa continuidade, né? Porque aqui é só o começo. A eternidade é o nosso futuro, né? Então, nós temos que estar com expectativa para aprender um pouco mais, para sabermos nos posicionarmos, porque a eternidade está às portas, né? A eternidade está às portas, Jesus está voltando, ou muitos vão se deparar com a eternidade antes da volta de Jesus, mas Jesus vai vir para eles, né? Então, nós temos que estar fortalecidos em Deus, sabendo sobre essas coisas, porque é o nosso futuro. É a nossa continuidade. O nosso futuro é na eternidade com Cristo. Então, nós temos que aprender um pouco mais sobre isso, né? Então, hoje à noite nós vamos continuar aprendendo sobre esse tema, as coisas do fim. É a última quinta-feira do mês, é o encerramento. Eu creio que o Senhor falou tremendamente no coração de cada um. Nós aprendemos muito durante esse mês sobre esse tema. É um tema que está aí. Nós estamos aqui nos últimos segundos do fim, né? Então, esse tema é muito importante para nós. E nós vamos hoje aprender um pouco mais sobre esse tema, onde o Senhor vai nos alertar, onde o Senhor vai falar conosco, para que possamos nos alinhar, para que no dia desse acontecimento maravilhoso, que é o arrebatamento da igreja, nós estaremos prontos, como o hino falou, como noiva de Cristo, para encontrar Ele nas nuvens, né? Preparadas. Esse hino, a Carol disse que já parece comigo, esse hino. O céu começa a ser, porque eu amo essa canção. Gente, nós como noiva de Cristo,
temos que estar bem alinhada, bem arrumada. Uma noiva terrena aqui na terra, nós sabemos que elas passam o dia todo se aprontando. Elas não querem, elas pagam caro para no dia elas não precisar estar lá arrumando nada na festa, para elas estar só cuidando dela, se arrumando, para estar com aquele vestido impecável, né? Porque o noivo já está preparado lá, já está prontinho. Então a noiva, ela se adorna toda, passa o dia se preparando, se perfumando, tomando aquele banho gostoso, se limpando. E Deus nos comparou com uma noiva. Você não vê uma noiva, eu mesmo pelo menos nunca vi uma noiva entrar numa igreja para um casamento com a roupa manchada. Ela tem um cuidado todo especial com aquele vestido caríssimo, cheio de pérola, todo maravilhoso, para entrar para o encontro do noivo. E nós, como noiva de Cristo, temos que estar nos limpando mesmo para esse encontro com Deus, né? Então que Deus abençoe você, fique aí no seu banco, sentadinho, com expectativa, alinhe sua alma, traga ela cativa para este lugar para aprendermos um pouco mais sobre a palavra. E nós vamos ouvir a palavra através do nosso pastor. Pastor, pode vir. E nós vamos estar prontos para receber tudo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Quero dispensar o grupo de louvor. Pode sentar. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Estão com expectativas? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia, o Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom. Nós vamos dar continuidade e hoje estaremos falando sobre algo muito importante para a igreja do Senhor, amém? João capítulo 3, versículo de número 16, quem achou diga amém. Glória a Deus. Vamos lá? Diga assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu, diga deu, aleluia, o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos que estão aqui hoje. Eu oro, Pai, para que eles sejam fortalecidos na tua fé, para que eles venham cada vez mais crer no sacrifício de Jesus e que em nenhum momento, em hipótese alguma, venha duvidar daquilo que Jesus fez na cruz, daquilo que Jesus veio fazer no mundo. Jesus não veio apenas trazer palavras bonitas, palavras que nos alegrassem, mas Jesus, ele veio nos livrar de perecer, ele veio nos livrar de um castigo eterno, e que nós precisamos todos os dias lembrar e guardar essas palavras em nosso coração como algo mais precioso para as nossas vidas. Eu te agradeço no nome de Jesus, quem crer diz amém. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, esse texto é um texto maravilhoso para iniciarmos essa noite falando sobre juízos eternos. Amém? Hoje vamos estar encerrando falando sobre juízos eternos. Existem juízos, temporários, mas também existem juízos eternos. Existem juízos intermediários que pessoas atraem para si, mas nessa noite eu quero dar ênfase, eu quero dar mesmo um tempo maior para os juízos eternos, ou poderia dizer juízos definitivos. Amém? E aqui no Evangelho de João, essa passagem é muito citada na evangelização, é muito falada quando nós vamos anunciar o Evangelho para as pessoas. E eu acredito, irmãos, que muitas vezes nós incorremos num erro em não falar tudo o que devemos falar. Nós só falamos, às vezes, essa primeira parte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o próprio Senhor Jesus fez questão de falar algo mais. No 17 e no 18 ele vai falar algo muito importante, principalmente do versículo número 18. Ele diz assim, não há condenação alguma para quem crê nele.
Mas quem não crê, diga quem não crê, já está condenado. Então você entende e percebe que há uma definição aqui. Jesus, ele diz, eu não vim para condenar. Por quê? Porque Jesus não pode condenar ninguém. E não é ele que condena. Amém? Outra coisa também que precisamos entender, não tem como condenar a pessoa duas vezes pela mesma coisa. Você já viu alguém sendo condenado duas vezes pela mesma coisa? Não. Por que Jesus não veio para condenar? Porque o mundo já está condenado. Isso aqui, irmãos, é bom a gente entender mesmo para que nós possamos falar com convicção, com entendimento sobre isso. Às vezes as pessoas dizem, nós não precisamos pregar um evangelho de condenação. Não, eu não estou pregando um evangelho de condenação, até mesmo porque o mundo já está condenado. Quando eu recebi o anúncio, o aviso, alguém me comunicou a respeito da salvação, eu só vim aceitar a salvação quando eu entendi que eu estava perdido. Enquanto eu não entendi que estava perdido, que eu estava caminhando para o inferno, eu não aceitei salvação. Porque eu ia perguntar, salvado de quê? Então o mundo precisa entender, e eu acredito que o próprio Jesus ele veio para revelar isso. Nós vemos que Jesus, quando ele veio, uma das coisas que ele fez foi revelar o caráter de Deus, que muitos não conheciam. Atribuíam-se muitas coisas a Deus, achando que algumas coisas que aconteciam era culpa de Deus. Mas ele também revelou o que ele veio fazer e revelou também o ministério do diabo. Ele diz, o diabo ele veio somente para roubar, matar e destruir. Até então ninguém sabia qual era o papel do diabo. Ele diz, ele veio para isso. Agora eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nós sabemos que essa vida em abundância é aqui. Amém? Mas o Senhor não veio também só trazer essa vida em abundância para nós aqui na terra. Jesus ele veio com um propósito. O propósito principal de Jesus ter vindo à terra, se entregar na cruz por nós, de Deus ter dado o seu único filho, é porque aconteceu uma bronca lá no início e o próprio Deus se responsabilizou. Digo, meu Pai é responsável. Aleluia. Ele se responsabilizou em alcançar salvação eterna para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Então, nessa noite eu estou aqui mesmo para falar um pouco para você de que existe juízos para aqueles que não creem em Jesus. Eu sei que o mundo está indo aí a levantar mesmo, fazendo de conta, e por conta da longanimidade de Deus, por conta que Deus tem esticado mesmo, Natália falou ali que estamos nos últimos tempos, eu acredito que estamos na prorrogação. Amém? Pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. E se eu fosse você, não vacilava com isso. Tomaria todo o cuidado devido. Porque nós precisamos tomar esse devido cuidado. Amém? Em guardar a nossa salvação. Para quê? Para que não venhamos a perecer. Você sabe o que é perecer? É se deteriorar, é se desfazer e ir sofrer eternamente. Amém? Então nessa noite eu quero falar um pouco sobre juízo. É uma doutrina básica de Jesus, é um ensinamento básico de Jesus. Quando você vai lá para Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, você vai ver lá sobre arrependimento de obras mortas até juízo eterno. Amém? Começa com arrependimento de obras mortas, tem um desenvolvimento, mas nós vamos culminar, nós vamos encerrar com juízo eterno. Então, o próprio Senhor Jesus, ele fez questão de nos ensinar a respeito disso. E nós precisamos entender que toda a humanidade, toda, sem exceção, vai ser julgada. Amém? Toda a humanidade vai ser julgada. Eu quero mencionar alguns textos que o próprio Senhor Jesus mencionou. A ressurreição de Jesus é uma garantia de que haverá julgamento. Diga, a ressurreição de Jesus é uma garantia de que haverá julgamento. Por quê, irmãos? Porque o próprio Jesus foi julgado. Pastor, ele foi julgado. Julgado, inclusive, com morte. Não a morte dele, mas a minha e a sua morte. Mas ele foi julgado e foi ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, é uma evidência de que ele foi julgado e ele recebeu a ressurreição. Deus, com o seu braço poderoso,
o ressuscitou dos mortos. E esse mesmo poder está comigo e com você. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo do número 17, no versículo número 30. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus! Está melhorando as coisas, né? Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, versículo número 30. Eu vou adiantar um pouco, nós temos muitos textos bíblicos para ler aqui hoje. E aí, se você não puder acompanhar em todos, mas depois você vai pegando as referências. Em Atos dos Apóstolos, no versículo número 30, nós vamos ler o 30 e o 31, a palavra do Senhor diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, diga todos, em todo lugar se arrependa, pois Ele estabeleceu, diga está estabelecido. Aqui o apóstolo Paulo diz, estabeleceu um dia, para quê? Para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, amados, o próprio Senhor Jesus, Ele foi ressuscitado, inclusive Ele foi julgado com morte, né? Ele não podia morrer porque Ele não tinha pecado, e nós entendemos pela palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte, é o julgamento para aqueles que pecam. Jesus não tinha pecado, e se Ele morreu, é porque Ele levou o pecado de alguém. Diga o meu. Fale com fé, diga o meu. Aleluia. Ele levou os nossos pecados e por isso Ele morreu. Ele foi julgado, Ele desceu ao inferno, Ele ministrou aos espíritos em prisão, mas a morte não pôde detê-lo. E aqui a palavra está dizendo, Paulo diz que Deus, né, mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Ou seja, aquele que venceu. Aquele que a morte não pôde detê-lo. Aquele que a morte não pôde segurar, porque não achou nele iniquidade, porque não achou nele pecado. E esse sacrifício que ele fez é tão poderoso, que não importa quantos pecados você cometeu. Se você se arrepender, crer nele, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. E ele, porém, nos falou, né, foi quem mais nos falou dos juízos, pois ele bem conhecia. Jesus, ele foi quem mais falou da ira de Deus, dos juízos que estavam por vir, porque quem bem conhecia era ele. Quando ele faz aquela oração no Getsemane, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice será esse? O cálice da ira de Deus contra a humanidade? Não, contra o pecado. Ele sabia, Deus é irado, Deus tem uma ira com o pecado, porque o pecado separou aquele que Deus criou para a comunhão com Ele. Deus tem uma ira com o pecado, porque foi o pecado quem separou aquele que Ele criou para a comunhão. Mas Deus já providenciou um meio pelo qual tornar a trazer de volta aqueles que um dia se afastaram de Deus. Através de Jesus, perdoando os nossos pecados, nós podemos nos reconectar com o Senhor novamente. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo número 5. Vamos ser um pouquinho rápido. João, capítulo 5, versículo número 21. Eu vou citar alguns textos aqui, onde o próprio Senhor Jesus falou sobre esses juízos. E como eu falei, é necessário que nós como igreja venhamos a entender que é necessário falar de salvação, mas é necessário falar por que as pessoas estão sendo salvas. Amém, irmãos? Eu creio que isso vai trazer mais responsabilidade com a vida, com a salvação. Eu acredito que você vai gerar no seu coração temor. E nós sabemos que sem temor não há salvação. E aqui o Senhor Jesus, em João 5:21 diz assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por quem honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra
o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, diga já chegou. Oh, aleluia! Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Diga ressurreição do juízo. Aleluia. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Você percebe aí que Jesus deixa bem claro para que foi que ele veio. Amém? E ele diz que o julgamento dele não é com base na vontade dele. Eu acredito, irmãos, que Jesus aqui, olhando para a sua condição humana, uma vez que ele se fez humano, ele disse, se fosse talvez na minha vontade, talvez até que eu fizesse algumas coisas, né? Passasse a mão por a cabeça de alguém, mas eu tenho que julgar segundo aquele que é reto. Eu tenho que julgar segundo ele confiou. O meu julgamento não será na minha vontade, mas na vontade daquele que me enviou. Eu quero que você abra um outro texto comigo, lá em Mateus 13, 37. Eu vou deixar esses versículos para depois você aí em casa, você ler, meditar, reler, sabe, mesmo esses versículos e extrair o máximo que Deus tem para você aí. Mateus capítulo 13, versículo 37, mais um texto do Senhor Jesus. Mateus 13, 37. Jesus respondeu: o Filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio, no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, diga o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Verso 40. Eu não falei que eu estou lendo na NVT, amém? Mas para que você entenda. Se encontrar alguma coisa diferente aí, na ordem das palavras, é só as versões. Verso 40. Da mesma forma, diga da mesma forma, que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo o que produz pecado, e todos que praticam o mal. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Glória a Deus. Então, mais um texto aqui que o Senhor Jesus deixa claro de que haverá rigor, nos seus juízos. E aqui nós conhecemos bem essa parábola do joio e do trigo. Ele diz que ele vai enviar os seus anjos, e os anjos vão fazer a separação. E aqueles que são o joio vai ser retirado do meio do trigo. E algo que me chamou a atenção aqui é que diz que vão ser tirados do reino de Deus. Vai ser tirado do reino. Então, vai fazer-se uma limpa daqueles que não são. O próprio Senhor Jesus, ele vai explicar que não precisa você se preocupar, deixa que cresça, tudo junto. Uma hora haverá julgamento. Uma hora haverá julgamento. Vamos ler mais um texto. Abra lá em João capítulo 16, versículo 7 em diante. João capítulo de número 16. Se o sono estiver lhe rodeando aí, manda ele embora. Desperta o tu que dorme.
porque nós estamos vivendo os últimos tempos, nós não podemos mais vacilar, nós precisamos abrir bem os olhos, arregalar eles, olhar para a palavra e nos posicionar segundo a vontade de Deus. João 16:7 diz, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga, do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas o Espírito Santo veio fazer aqui na terra. Jesus, ele diz, é necessário que eu vá. É melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não pode vir. Mas se eu for, eu vou enviar. E quando ele vier, ele vai convencer o homem de 3 coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Qual o pecado? Fornicação, adultério, incredulidade. Ele vai dizer que pecado? O pecado de não... Verso 9. O pecado porque o mundo se recusou. Eu gosto dessa versão, que o mundo se recusou a crer em mim. No verso 10 ele vai explicar, da justiça porque eu voltarei para o Pai e não me vereis mais. Oh, aleluia. 11. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Do juízo, porque o diabo, o governante desse mundo, ele já foi, diga já foi, condenado. Aleluia. Está vendo que é alegria falar de juízo para a igreja? Está vendo como é maravilhoso falar de juízo eterno para a igreja? Agora você precisa crer, irmãos, nisso aqui. Você precisa agarrar isso como uma verdade absoluta. Aqui não tem nada de relativo aqui, viu? É absoluto, é prego, batido e ponta virada. Já foi, já era. Ninguém muda mais isso. O nosso maior inimigo, ele já está julgado e condenado. Aliás, está condenado já. Amém? Nós vamos ver nesse tanto daqui a pouco o julgamento dele. Glória a Deus. Verso 12. Jesus diz assim, há tantas coisas que ainda quero lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Quantos aqui estão aguardando o anúncio do Espírito Santo sobre as coisas que ainda está para acontecer? Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo ele vai nos avisar acerca das coisas que estão reservadas para os santos do Senhor, para a nação eleita, o povo escolhido, a propriedade exclusiva do Senhor. O Espírito Santo ele vai nos anunciar das coisas que estão por vir. Então, por isso, atente os seus ouvidos para que fala, para o que diz o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler mais 2 textos aqui, acho, com você, sobre ainda Jesus falando. Abra lá em Mateus capítulo 10. Aqui, Edson. Mateus capítulo número 10, verso 28. Sabe, irmãos, eu vi Jesus pregando o evangelho sem mimimi. Mimizento aqui nessa época, eu acho que ia cair fora logo. Porque Jesus não ia com arrudeio, não. Ele era dileto, era na lata. Verso 28 do capítulo 10 de Mateus, ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele diz, temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus envia os seus discípulos e eles estavam com medo porque havia perseguição. E os discípulos estavam com medo mesmo de morte. Quantos aqui sabem que um assassinato só pode matar o corpo? Você já sabe disso? A única coisa que um homem pode fazer por outro homem é matar o corpo. Ele diz, olha, não tema esses que podem matar apenas o corpo. Temam a Deus. Tema ao meu Pai, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, não crer em Jesus, deixar de fazer o que Jesus está dizendo para você fazer, por conta de medo, você está temendo uma morte física apenas, mas não está com o temor sobre o que pode ser reservado no juízo vindouro. Mateus capítulo 3, volto para o capítulo número 3, versículo número 10.
Aleluia. Deus é bom? Oh, glória a Deus. Eu me empolgo com esse assunto, irmão, não sei você. Em saber que eu fui livrado dessas coisas. Ao mesmo tempo que deve gerar um temor, gera uma alegria. Nós devemos ter um temor santo mesmo, por isso aqui. Mateus 3,10 diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, diga toda árvore. Pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. Se lança algo no fogo para quê? Amém, glória a Deus. Verso 11. O próprio Jesus falando. Ele diz, o próprio João falando aqui e falando a respeito de Jesus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga, com o Espírito Santo e com fogo. Eu não vou me deter nesse versículo aqui hoje, mas tem muita coisa aqui para falar. Vamos depois por um outro momento, se assim você quiser. Verso 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Está claro isso aqui? Sim ou não? Um fogo que não se apaga. Você acha que fogo é esse? Você acha que fogo é esse? Está pensando que é uma caírazinha ali que no instante se acaba o carvão? Não, amados, Jesus deixou claro. E aqui o próprio João Batista, revelado pelo Espírito Santo, ele diz, eu batizo apenas, é o batismo de arrependimento. Mas vem aquele que batiza com água, ou com Espírito e com fogo. Eu vou mencionar isso aqui, irmãos. Eu creio que aqui, batismo com fogo, não está falando de batismo do Espírito Santo, não. Porque senão seria batismo do Espírito Santo com fogo. E com fogo. Dá para perceber que são duas coisas diferentes? Sabe, irmãos, o inferno é um batismo também. Onde as pessoas serão lançadas lá, vão ser imergidas, inseridas lá. Amém? Mas vamos partir agora para outras coisas. Vamos deixar esse texto para uma outra hora. Mas o próprio contexto aqui deixa bem claro de que o João Batista está falando aqui. Porque ele começa falando de um machado que está posto à raiz. E toda árvore que não der fruto vai ser o quê? Cortada e lançada aonde? Em um fogo. Depois ele vai dizer que o próprio Senhor Jesus já está com a pá na mão. Ele vai limpar a eira, vai recolher o trigo para o celeiro, mas a palha... Você já viu em alguma outra passagem falando sempre de alguma coisa chamada palha? Então, amados, nós vamos entender cada vez mais aqui que Jesus, ele teve mesmo esse trabalho, se esforçou para falar sobre juízo. Até mesmo porque uma das coisas que Jesus mais deu ênfase, e os apóstolos também, foi sobre ressurreição. E toda ressurreição, diga toda ressurreição, é para um juízo. Amém? Ressuscitar para quê? Para ser julgado. Toda a ressurreição. Não estou falando aqui da ressurreição, do milagre da ressurreição, não. Estou falando aqui da doutrina da ressurreição. Ressurreição para tempos eternos. Amém? E uma outra coisa que é muito importante para entendermos, a igreja entender, juízo eterno, ela faz parte da essência do cristianismo. Diga, juízo eterno faz parte da essência do cristianismo. Um cristianismo sem juízo eterno, irmãos, não é cristianismo, é oba-oba. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra um outro texto que está lá em Atos, capítulo número 24, versículo número 24. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo de número 24. Eu acredito, irmãos, que hoje você vai entender, inclusive, uma urgência no evangelismo. Eu acredito que hoje eu vou poder trazer algo mais para você, que você vai ter mais convicção disso e vai se posicionar de uma forma melhor quando você for falar a respeito de salvação para alguém. Amém? Verso 24, do capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, diz assim: alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drusila, não sei porquê, mas eu gosto desse nome, Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo, e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus.
Verso 25. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo, digo dia do juízo, que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Paulo não perdia uma oportunidade. E aqui ele começa a falar de quê? Ele começa a falar da fé, começa a falar da justiça e começa a falar do juízo. Lembra do que Jesus falou, que o Espírito Santo viria? Ele fala da fé, da justiça e do juízo. Então, irmãos, veja que aqui esse homem foi gerado temor. A Bíblia não deixa claro se ele se converteu ou não. Mas ele chegou a um ponto, tem umas versões que diz que ele se sentiu balançado. Está bom. Ele diz, quase que eu creio nesse negócio que Paulo estava falando aí. Mas por quê? Porque começou a falar de algo sério. Gerou-se temor no coração daquele homem. E ele disse, tá bom. Vai e eu te chamarei no momento que for conveniente. Mandarei chamar outra vez. Pelo menos eu já vi uma coisa aqui. Ele diz, eu mandarei chamar outra vez. Né? No momento em que for conveniente. Vá lá para o capítulo 17 de Atos agora. Nós vamos ver mais uma vez sendo mencionado juízo eterno na pregação do Evangelho, no cristianismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, diz assim. Nós já lemos esse texto, mas nós vamos ler de novo, dando continuidade no contexto. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Verso 32. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso, em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Glória a Deus. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Então você percebe, irmãos, que quando Paulo falou, porque se ele falou de ressurreição, com certeza ele falou de juízo. Você crê assim? Porque Paulo, ele defendeu, ele foi ferrenho mesmo em defender a ressurreição de Jesus. E para nós também está dessa forma, nós devemos falar sobre ressurreição. E quando nós falaremos de ressurreição, não tem como mencionar, né, a questão do juízo, os julgamentos que estão para vir para esses que estão ressuscitados. Mas aqui, irmãos, eu me alegro porque eu vi Paulo alcançando alguém. Na primeira parte que nós lemos, diz que, né, Félix ficou balançado. Mas aqui, pelo menos, Dionísio e um membro do conselho, percebe-se que era alguém importante, e uma mulher chamada Damares, e alguns outros que não foram mencionados aqui, creram e se juntaram a Paulo. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender isso de uma vez por todas, e agora eu quero entrar num outro ponto importante, a respeito de juízo. Né? Ao homem está destinado o juízo, nós devemos entender isso. Diga, ao homem está destinado o juízo eterno. Abra lá em Hebreus, capítulo 9, e versículo número 27. Eita, se eu pudesse parar o relógio agora. Hebreus, capítulo 9, versículo número 27. Você está sendo acrescentado nessa noite? Você está entendendo algo? Amém? Eu estou trazendo aqui algo bem básico mesmo, só mencionando algumas verdades escritas aqui. Cada assunto desse que nós mencionamos daria para a gente extrair muita coisa, mas eu quero nessa noite deixar claro para você a necessidade de você, como igreja, entender a respeito do juízo. Amém? E aqui é um dos pontos importantes que eu acho. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Ou seja, não existe outra chance. Ao homem está destinado a morrer somente uma vez. E depois disso, o que acontece? Segue-se juízo. Segue-se para o julgamento. Então hoje, o que você puder imaginar, todas as pessoas que já morreram na face da terra, e hoje nós estamos falando sobre julgamentos, nós vamos dar juízo eterno, e eu vou dar ênfase mesmo sobre o julgamento dos que já morreram. Amém? Quando nós falamos sobre a doutrina
de juízos eternos, nós vamos mencionar, existem julgamentos também para os vivos. Quando o Senhor Jesus voltar, né, vai encontrar pessoas vivas aqui na terra e vai haver julgamento para os vivos também. Mas aqui hoje eu quero dar ênfase sobre o julgamento dos que já morreram, tá bom? Vou mencionar alguns vivos, porque não tem como, falando-se da igreja, não tem como mencionar sobre o julgamento daqueles que estiverem vivos no dia em que o Senhor Jesus voltar para arrebatar a igreja. Mas eu acredito que a igreja sabe, já sabe o que vai acontecer comigo e com você nesse dia. No dia em que a igreja foi arrebatada, ou no dia que o Senhor vier para buscar a igreja, ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus, os que estiverem vivos serão transformados e subirão junto com eles, amém? Não vou dar ênfase aqui hoje no arrebatamento, mas vai começar-se aí também o julgamento dos vivos, né? Vivos e mortos. Mas a Bíblia está deixando claro, em Hebreus, deixa claro que assim como a cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Esse texto aqui cai por terra algumas doutrinas ensinadas por aí, falsas doutrinas, amém? Inclusive de um espírito voltar para habitar em outro corpo. A Bíblia deixa bem claro que está destinado a morrer uma só vez, e daí em diante segue-se juízo. Outra coisa importante que nós devemos entender, irmãos, que tudo isso está no controle de Deus. Amém? Está no controle do Senhor. Muita gente não entende e acha que alguns juízos não é o Senhor que vai estar no controle. Todos os juízos, todos eles, o Senhor vai estar no controle de todos eles. Ok? Mas quando eu li esse texto, está destinado a morrer uma só vez, e daí segue-se o juízo. E lembrando do que o Senhor Jesus disse lá em João 3:18, que o mundo já está condenado. Pelo menos para mim, quando eu comecei a caminhada cristã, eu comecei a me perguntar, indagar, ser julgado de quê? Se o mundo já está condenado. Você já parou para se perguntar isso? O mundo já está, Jesus diz, quem não crê, já está. Não vai ser, já está condenado. Só que já está condenado, porém ainda não foi julgado. E nessa noite agora nós vamos entrar na parte bem importante mesmo sobre o juízo eterno. Que todos os juízos, todos os julgamentos serão para julgar obras. Diga julgar obras. Amém? Tanto dos ímpios como dos crentes. Todo julgamento vai ser para julgar as obras, tanto dos ímpios como dos crentes. Por quê? Porque não haverá, é muito interessante aprendermos de que não haverá julgamento para se salvar. Diga, não haverá julgamento para a salvação e nem para a condenação. Como assim, pastor? Pois eu pensava, não vai haver julgamento para a salvação nem para a condenação. Conforme a decisão de cada um, vai ser apresentado, né, a um julgamento. E cada um vai ser julgado o quê? As obras. Amém? E é nisso daqui que nós precisamos entender. Pastor, e as obras dos ímpios têm algum valor? Sim. Hoje você vai aprender que vai ter. Muita gente se apoia, vive se apoiando nas suas obras, aí os ímpios, né? E infelizmente eles às vezes se enganam achando que suas obras podem levar à salvação. E isso daí, não, ninguém vai ser julgado para salvação. Mas as obras deles vão servir sim para o julgamento. Nós vamos chegar lá, mas para que você possa entender para que vai ser esse juízo, esse julgamento, vai ser para julgar as obras de todos, né? Julgar o que cada um fez aqui enquanto estava vivo. Então o próprio Senhor Jesus ele já disse que todos já estavam condenados, aqueles que não crerem nele, e os mortos, eles vão ressuscitar, eles não podem receber julgamento sem antes ressuscitar. É por isso que a doutrina de ressurreição e juízo sempre vão estar juntas uma com a outra. Você pode até fazer um estudo separado, mas não tem como você ver ressurreição e não ver juízo. Ou não tem como você ver juízo e não ver a ressurreição. Porque todos vão ser ressuscitados, eles estarão todos conscientes e todos estarão perante ao Senhor e serão julgados pelas suas obras. Amém? E isso aqui é bem interessante para que nós venhamos a entender.
eu costumo dizer, e eu vou falar essa verdade aqui, talvez alguns possam até ficar estranhando ou até mesmo se escandalizar, mas guarde seu coração, e eu vou dizer algo que é muito sério aqui. Não é Deus e nem o diabo que condena ninguém. Vou dizer de novo, não é Deus e nem o diabo que manda ninguém para o inferno. São as pessoas que vão por sua própria vontade. Pastor, que absurdo. Não, é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. A escolha é de cada um. Todos têm o livre-arbítrio para escolher vida eterna ou morte eterna. Ressurreição para a vida eterna ou ressurreição para o horror eterno. Então ninguém vai para o inferno porque Deus vai enviar para lá ou o diabo vai levar as pessoas para o inferno. Não, o diabo ele é o que seduz e ele é o que acusa. Amém? Deus apenas julga a decisão de cada uma. Ele é um reto juiz que a escolha que cada um fizer, ele vai julgar conforme você escolheu. Graças a Deus que você fez uma boa escolha. Pelo menos eu creio. Continua, irmãos, continua segurando essa escolha que você fez. E aqui nós precisamos entender muito bem isso. Eu creio que tem pessoas que creem que acham que é o diabo que leva as pessoas para o inferno. E ele não leva, ele não tem o poder para isso. Ele seduz, ele engana. Mas Jesus veio para tanto também nos atrair para Ele com o seu amor e também para nos libertar. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de todo engano, ou de todo perigo, ou de toda perdição. Amém? E nós vamos entender um pouco agora, uma vez que eu falei que todos serão ressuscitados para um julgamento das suas obras, nós vamos falar no primeiro momento sobre o julgamento da igreja. Amém? A igreja vai passar por um julgamento. Mas você já está ciente, eu já falei para você que não vai ser mais para saber se vai ser salvo ou não. Você crê que você é salvo? Crê mesmo no Senhor Jesus? Crê na salvação? Então guarde seu coração, se alegre. Você vai ser julgado, mas não para condenação. Você vai ser julgado pelas obras que você fez. Amém? Glória a Deus. Então Deus, como um reto juiz, como um bom juiz, Ele vai nos levar diante dEle, julgar tanto as obras dos crentes como dos ímpios. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo número 10. Eu vou ler alguns textos, eu não vou falar também aqui sobre detalhes desse julgamento, mas vou mencionar alguns textos que estão relacionados ao julgamento dos cristãos, ao julgamento da igreja. Tá bom? 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 10. Todos acharam? Diz assim, pois todos nós. Só que esse todos nós aqui é muito interessante. Não é para qualquer pessoa que lê a Bíblia não, amém? Esse todos nós aqui, Paulo está falando num contexto cristão. Aqui está falando para crentes que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele diz, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Amém? Então aqui é o que nós chamamos de tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, antes de chegarmos ao céu, nós vamos passar por esse tribunal, mas não para a condenação nem para a salvação. Todos que subirem é porque estão salvos, é porque creram no Senhor Jesus, nasceram de novo, né, e estão salvos. Mas você vai prestar conta, cada um de nós aqui, individualmente, vamos prestar conta a Jesus. Por isso é chamado de tribunal de Cristo. Ele que nos alcançou, Ele que nos salvou, Ele que nos preparou para toda boa obra, diga toda boa obra. Amém? A palavra do Senhor lá em Efésios vai dizer que não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. As obras, elas não salvam ninguém, mas uma vez que você é salvo, você agora deve fazer boas obras. Por quê? Porque um dia você vai ser julgado, as suas obras serão julgadas
por aquele que o chamou você. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Diz assim: portanto, não julgue ninguém antes do tempo. Diga, antes do tempo. Antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a sua devida aprovação. Glória a Deus. Amém? Então nós não estamos aqui para julgar ninguém, para apontar ninguém por o que ele fez ou deixou de fazer. E tem coisas que nem nós mesmos às vezes sabemos. Nós ensinamos aqui que você deve servir com o seu coração alinhado, mas o Senhor Jesus, Ele vai julgar não só o que você fez, mas a intenção como você fez. Glória a Deus. Então, irmãos, crente, a partir de hoje, alinhe o seu coração quando você estiver fazendo algo para o Senhor. Amém? Você não vai fazer para agradar a homem, você faz para agradar a Deus. Porque Deus, Ele vai sondar o seu coração. Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo número 8. Vai dar tempo, eu creio. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz assim: agora o prêmio me espera. Quem está com essa expectativa aí? Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos, diga todos, que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Sabe, irmão, você precisa ter expectativa, porque o Senhor está com o prêmio já para mim e para você. Você crê no que está escrito? Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo número 12. Diz assim: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Oh, glória a Deus. Aleluia. O próprio Senhor Jesus, irmãos, na revelação de Apocalipse, Ele diz, avisa aí, fala para o meu povo, que em breve eu venho e trago comigo as recompensas de cada um. Amém? Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 17, diz assim: acrescenta, e nunca mais, oh, aleluia, me lembrarei de seus pecados e de seus atos de desobediência. Aqui, irmãos, vejam, nosso julgamento não vai ser para acusação, não vai ser para apontar pecado, não vai ser para isso. Porque se você se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus, aqui ele está confirmando, ele está deixando claro, diz e acrescenta, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e dos seus atos de desobediência. Jesus não vai estar nos levando à frente dele para lembrarmos de pecado, porque ele já perdoou todos eles. Oh, glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 14, versículo número 10. Essa aqui é uma instrução também para um cuidado que nós devemos ter no meio cristão. Romanos 14, 10 diz assim: então por que você julga outro irmão? Porque o despreza. Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Mais uma confirmação. Aqui, irmãos, é para que nós venhamos ter cuidado a, de repente, incorrer no erro de querer julgar a vida do nosso irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o homem deve examinar a si mesmo. Nós não devemos examinar a vida um do outro. Claro que muitas vezes nós percebemos coisas, está bem clara que aquilo não está de acordo, você pode exortar, você pode até chamar o irmão, trazer para uma palavra de conselho mesmo, de conserto, mostrar à luz das escrituras que ele deve se aprumar, ele se ajeitar segundo a palavra. Mas você não foi chamado. O único chamado que não existe para mim e para você é o chamado de juiz. Amém? Nós não fomos chamados para julgar ninguém, e eu dou graças a Deus por isso. Que o Senhor se encarregou dessa responsabilidade, porque Ele é um reto juiz. Paulo vai dizer assim: quão insondáveis são os seus juízos. Tem coisas que você não vai entender. Se prepare para ser surpreendido na eternidade. Se preparem para ser surpreendidos na eternidade, por coisas que você nem imaginava. De recompensas ou até mesmo de perdas. Amém? Porque Deus
em um reto juízo. Ele diz, então, não julgue o vosso irmão, ou porque você despreza ele. Lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. João capítulo 5, versículo número 24. Diz, eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E jamais, diga jamais, será condenado, mas já passou da morte para a vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor Jesus, irmãos, eu fecho aqui sobre o tribunal de Cristo. O Senhor Jesus, ele deixa claro de que aqueles que crêem nele, que já aceitaram, jamais serão condenados, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus, aleluia. E um pouco de tempo que ainda me resta, eu quero falar sobre uma outra criatura que vai ser julgado. E essa talvez você se alegre mais do que você. Eu não sei como é que você tem se alegrado com a sua salvação ou com o seu julgamento. Mas também nós vamos ver aqui, à luz das Escrituras, que Jesus fala sobre o julgamento daquele que nos atormentou. O julgamento daquele que tem, se levantado contra a minha e a sua vida. Nós vamos ver agora sobre o julgamento do diabo e os seus anjos. Eu quero dizer para você, irmãos, céu, inferno, Deus, o diabo, são real. Porque está escrito. Está escrito. O diabo é real, ele existe de fato. Muitos incorrem num erro de acreditar que acham que não, mas ele existe. Tudo o que aconteceu de tragédia, de ruim nessa terra, é função dele, é o papel dele. Às vezes a gente fala com as pessoas, mas aquela pessoa é ruim. Não, ela não é ruim, ela se tornou. Por conta que o diabo foi quem induziu ela a se tornar daquele jeito. Mas Jesus veio para resolver essa bronca. E nos trazer de volta à origem. Amém? E Deus não deixa barato. Eu não sei você, mas um dia eu questionei a Deus. Deus, por que tanta demora para julgar esse Satanás? Deus, ele é bom. Deus é bom. Mas hoje eu estou apresentando para você um Deus também justo. E que ele age segundo a sua justiça. A bondade do Senhor se manifestou tão poderosa que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça dele. 2 Coríntios 5, 21. Ele fez justiça não matando, mas morrendo, no meu e no seu lugar. Mas aquele que provocou tudo isso, que fez com que o próprio Filho de Deus fosse para a cruz, chegou a hora dele. Aleluia! 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Abra lá. O diabo e os seus anjos. E quando eu falo anjo, aqui eu estou falando de demônios. Amém? Porque a palavra anjo se refere, aos anjos do Senhor, como também aos anjos caídos. E uma das coisas que veio forte para mim, eu vi, na verdade, essa foi uma fala da pastora Thalita Pereira. E ela diz que um anjo, a diferença em um anjo e um demônio foi simplesmente porque houve uma mudança de lugar. Um demônio nada mais, nada menos do que um anjo, do que não permaneceu no lugar onde o Senhor lhe colocou para estar. Não sei para você, mas para mim isso foi forte. Vou dizer de novo, um demônio é apenas um anjo que decidiu não permanecer na posição que Deus colocou ele. Isso para mim é forte, não sei para você. Vamos continuar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Eu estou lendo na NVT também aqui. Então aqui a palavra, o apóstolo Pedro está dizendo que Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Qual foi o pecado? Não permaneceram no seu lugar. Não creram no que Deus diz. Caíram na lábia de Satanás. Caíram na lábia do diabo, porque diz que ele achou-se no coração do diabo essa praga mesmo, e ele se inflamou e alcançou uma terça parte dos anjos, e com ele todos caíram. Judas capítulo 1. Corra lá para Judas capítulo 1, versículo 6.
Sabe, irmãos, quando eu leio essas coisas, me gera muito temor. Judas, capítulo 1, verso 6 diz: também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a quem pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Agora vá lá para Apocalipse. Ou não, vamos ler outro texto. Isaías 24, 21. Se você quiser ir lá, quem está com as suas Bíblias digital é mais fácil. Mas Isaías 24, 21 diz assim: naquele dia, o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações da terra. Serão reunidos e presos, trancados na prisão, e por fim castigados. Então o esplendor da lua minguará, e o brilho do sol se apagará. Pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião, reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades do povo. Aleluia. Vai lá para Apocalipse capítulo 20, versículo número 10. Chegou a hora. Apocalipse capítulo 20, versículo número 10. Estamos falando sobre juízos eternos. E nós estamos falando agora sobre o julgamento do diabo e seus anjos. Apocalipse 20, 10 diz assim: o diabo que os havia enganado, ele lhe enganou? Sim, ele enganou a todos. Todos caíram na lábia dele. Um dia você pecou, não porque você era mau, mas porque o diabo enganou você e você caiu na lábia dele. Ele diz: o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo, diga para todo, sempre, amém. Para de séculos em séculos eles serão atormentados. Então, irmão, não adianta você mandar o diabo para o inferno hoje, porque não é você que vai mandar o diabo ir para lá. Você já viu alguém dizendo: vai para o inferno, diabo, vai para o inferno, Satanás? Não é você que vai mandar, é o próprio Senhor Jesus que vai lançar ele lá. Amém? Mas teve alguém que caiu na lábia do diabo de uma forma tão trágica, que eles se anteciparam, não deixaram nem o diabo inaugurar o inferno. Quando o diabo já chegou lá, quem já se encontrava lá? A besta e o falso profeta. Foi quem inauguraram o lago de fogo e enxofre. Amém? Não, ele não morre. É mais uma prova de que Deus não mata. Porque se ele matasse, ele teria matado já o diabo. Ele julgará ele e ele viverá em tormentos para sempre. E uma coisa que eu quero já mencionar aqui: muitos creem que o diabo vai estar governando no inferno. Isso é uma mentira pregada por aí, ok? Sabe, 2 lugares onde não vai haver interferência de ninguém mais. Chama-se céu e inferno. A terra Deus criou e deu ao homem para governar. Amém? Mas o céu e o inferno é o Senhor quem governa. Ele manda todos que decidiram ir para lá, ele vai julgar e mandar ir para lá. Mas lá não vai ter jeitinho brasileiro, não. Eu acho que tem alguém que ainda pensa que chega lá, vai tentar uma lábia lá com o diabo para ver se arruma pelo menos uma posição. Não, ele vai estar sofrendo junto com todos que forem para lá. É sério, irmãos. Isso é muito sério. Quando me chegou a revelação e entendimento de que o inferno também é mantido sobre ordem de Deus. Amém? É Ele que governará lá. E para encerrar nessa noite, nós falamos sobre o julgamento dos cristãos, falamos sobre o julgamento do diabo e dos seus anjos caídos, né? Eles vão estar mesmo aguardando esse momento. Vai chegar a hora deles serem julgados. Mas também o Senhor fala na palavra do Senhor sobre o julgamento daqueles que não creram. Lembra que o próprio Senhor Jesus disse que todos que não crêem já estão condenados? Mas eles ainda não passaram pelo julgamento. Todos que morreram desde o início, lá desde Adão até Jesus vir na sua glória, todos que morrerem sem Jesus vão aguardar um dia em que eles serão julgados. Esse dia, na Bíblia, no meio escatológico, no meio cristão, na teologia, nós chamamos de julgamento do grande trono branco, ou juízo final. Você já ouviu falar sobre o grande trono branco? Então vai haver
esse dia, o dia do grande trono branco. Graças a Deus, diga, eu não vou estar lá. Você crê mesmo? Glória a Deus, eu creio junto com você. Abra lá em Apocalipse 20, versículo 11. Acho que você ainda estava lá ainda, né? No verso 10 é o julgamento do diabo. Mas no verso 11 começa agora o julgamento dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Como eu estou falando de juízos aqui, existem de um povo que eu não mencionei aqui hoje, que é o povo judeu. Eles vão ser julgados também vivos, né? Mas não vai dar para eu falar aqui hoje, eu deixei de parte, porque você não é judeu. Amém? Então aqui nós podemos falar para crentes e para ímpios. Como não tem nenhum judeu aqui, eu creio, por mais que você seja descendente, mas você não é um judeu. De fato, eu vou estar falando aqui para os cristãos e para que você entenda também que os ímpios haverá um julgamento para ele. No verso 11 diz assim, de Apocalipse 20. Vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Amém? A terra e o céu fugiram, mas não encontraram. Diga, não vão encontrar lugar para se esconder. O que é que eu vejo aqui? Ninguém escapará. Ninguém escapará do juízo de Deus. Ninguém escapará do julgamento. A palavra está dizendo que a terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Aí no 12 diz, vi os mortos, pequenos e grandes. Diga, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos, diga todos, foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus. É uma realidade. É uma realidade. Não adianta, não tem jeitinho brasileiro, não tem peleja. Há uma doutrina aí de que um dia vão estar... ensina que um dia vai estar todos juntos, crentes e não crentes, diante do Senhor, e que um vai apelar para não sei quem, o outro vai apelar para ali, apelar para não sei quem, fazer uma reza, uma oração, uma cambalhota. Não, não vai ter nada disso. Não vai ter chance, não, irmãos. Diante do Senhor a escolha que você fez. Deus vai dizer, você escolheu o inferno, vá para o inferno. Você escolheu o céu, venha para o céu. Conforme as suas obras que você fez, aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você pode entrar e eu recompensarei a todos e tudo o que você fez. Mas aos ímpios vão ser julgados, aqueles que não creram, não terá desculpa. Agora a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para quê? Para convencer. Ei, sabe qual é o pior de tudo? Ou o melhor, não sei. Ninguém lá vai dizer, não, Senhor. Não. Por que eu vim parar aqui? Como assim? Eu não escolhi vir para cá, não. Todos vão parar lá, convictos. Existe uma versão lá em Judas, quando você lê, vai dizer que Deus vai fazer com que todos estejam convictos, porque eles estão lá e o que eles merecem. Lembra que eu falei que o julgamento é para julgar as obras de todos? Pronto. Para que vai servir as obras dos ímpios? Você sabe? Somente para o rigor de castigo. Aqueles que cometeram, digamos, obras boas aqui, fizeram boas obras, mas não aceitaram Jesus, irmãos, infelizmente eles vão parar no inferno. Porém, as suas obras vão lhe servir como menor rigor. Se você for olhar a justiça hoje, a justiça comum, uma pessoa que comete um determinado crime, ele tem uma sentença diferenciada de uma outra pessoa que cometeu um outro crime. Sim ou não? Você crê que Deus é justo? Ele é justo. Ninguém vai poder acusar Deus. Então as pessoas, elas irão parar lá, porém, as suas obras, a única coisa que ela vai servir é para amenizar alguns sofrimentos, mas serão atormentados de dia e de noite, por um fogo que não se apaga, por um verme que não morre. Será tormentos de dia e de noite.
Pastor, você está tocando terror? Não, eu estou falando de salvação para você, porque Jesus, ele já conquistou para mim e para você esse livramento. Sabe, Jesus, ele veio aqui não apenas para te dar uma vida boa aqui na terra, não, irmãos. Jesus, ele não veio aqui apenas para você enriquecer nessa terra, comer o melhor dessa terra, viver dia de paz aqui nessa terra. Não, o principal motivo pelo qual Jesus veio à terra foi para livrar todos que crêem nele de uma ira vindoura. O Senhor derramará da sua ira sobre toda a humanidade que não crê em Jesus, sobre toda a terra, e todos serão julgados. E aqueles que não forem encontrados seus nomes no livro da vida, o próprio Senhor vai abrir. Seu nome está registrado aqui? Sabe quando o seu nome foi registrado? Quando você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa crer, crente. A Bíblia diz que o seu nome está registrado lá. Sabe, os discípulos de Jesus se maravilharam com o fato de, em nome de Jesus, sai Satanás. E os demônios saíam. Esse cara, eita, glória a Deus. A Bíblia diz que eles voltaram possessos. Possessão não é só demoníaca, não. Você pode ser possesso de alegria também, amém? Diz que eles estavam possessos de alegria. Eu não sei você, mas eu acho que aqueles caras vinham dançando. Eita, chegou o tempo, nós podemos mandar aí no diabo. Mas Jesus disse, ei, vou dizer uma coisa para vocês. A alegria de vocês não deve ser por isso, não. Deve ser porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, a alegria de vocês não é porque vocês estão vencendo o diabo aqui hoje, não. É porque vocês estão sendo livres de uma ira vindoura. Do fogo do inferno. De perecer para sempre, eternamente, no lago de enxofre, de fogo e enxofre. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor hoje foi para que gere temor mesmo no seu coração. Nós precisamos falar com convicção a respeito de um céu e do inferno. Eu acredito, irmãos, que quando falamos de um juízo, quando falamos de um julgamento, quando falamos sim de um inferno para se evitar, você vai dar mais importância pela sua salvação. Porque a salvação são boas notícias. Mas boas notícias de quê? As boas notícias, elas se tornam boa notícia para aqueles que sabem que havia uma má notícia para você, sim ou não? Eu sei que muitos já ouviram falar, mas não com tanta, talvez, conhecimento. E com engano, porque o diabo, o Deus desse século, ele cegou os olhos do entendimento para que não creia. Sabe, irmãos, e quando fala de incredulidade, tanto no céu como no inferno. Você sabia que o Ministério Verbo da Vida tem um credo? Credo é uma confissão de fé, amém? Diga credo, é uma confissão de fé. E nós confessamos que cremos tanto no céu como nós cremos no inferno. O inferno é real. Eu creio que ele existe, que ele é real e ele não é para mim. O inferno não foi criado para os homens, não foi criado para a humanidade, ele foi feito para o diabo e os seus demônios. Mas se nós vacilarmos, nós vamos parar lá. E se as pessoas não creem em Jesus, então quando eu descobri que eu estava a um passo, irmãos, vou dizer uma coisa para você, eu tomei uma decisão dentro de um ônibus, porque nessa hora chegou a revelação para mim. O Espírito Santo falou para mim dessa forma, você sabe o que pode acontecer com você no segundo seguinte? Não. E ali eu não quis nem esperar mais chegar em lugar nenhum. Dentro de um ônibus, vindo para Senhor do Bonfim, ali passando na estiva, ali mesmo, eu levantei as minhas mãos para o céu e eu disse, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida e te recebo como meu Senhor e Salvador. Ali eu fui livrado do inferno. Ali eu podia fazer já a oração que Simeão fez. Senhor, pode agora despedir e me levar, porque eu agora estou salvo. Mas não sabendo eu que tinha um propósito a cumprir aqui, estarei aqui os dias determinados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu vou encerrar essa mensagem de hoje, porque passei um pouquinho do tempo, mas era necessário pelo menos fechar falando sobre julgamento da igreja, julgamento dos ímpios. Amém? Mas que você seja edificado, fortalecido com essa palavra. Nós venhamos encerrar o nosso ano com essa convicção de que nós fomos salvos da ira de Deus. Deus derramou a sua ira no seu Filho para que nós pudéssemos crer nele e nos livrar de uma ira vindoura. Ela está por vir. A palavra do Senhor diz, minha é a ira. Minha é a ira. O próprio Senhor faz questão de revelar que ele está irado com o pecado. A palavra diz que o pecado vai aumentar e vai encher a taça do Senhor.
a taça da ira de Deus. Se você quiser acompanhar agora os últimos dias de Apocalipse, vai entrar agora inclusive nos derramamentos das taças. A cada momento, uma trombeta soou e a taça vai começar a ser derramada. 7 taças da ira de Deus estão já determinadas, estabelecidas, como o próprio Senhor falou na sua palavra, um dia já estabelecido para que Ele derrame dessa ira sobre a terra. Mas Ele quer livrar a muitos. E eu creio num tempo de avivamento. Eu creio num avivamento começando pela igreja. Um avivamento começando dentro do seu coração. Você se atentando para essas coisas e você saber que o seu vizinho que mora à direita, o seu vizinho que mora à esquerda, o que está na sua frente, se ele não tem Jesus e ele morrer sem Jesus, não há outra chance. Porque a Bíblia deixa claro, ao homem está destinado a morrer uma vez e segue-se juízo. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, eu quero encerrar. Eu gostaria de saber se tem alguém nesse lugar que nunca entregou a sua vida para Jesus, mas está aqui hoje e quer tomar uma decisão, se livrar, receber a salvação, livrando-se dessa ira vindoura, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está aqui e você quer fazer essa entrega, eu quero orar por você. Todos salvos? Eu não insisto muito não, falei já de uma verdade, há uma verdade, um céu para se alcançar e um inferno para se evitar. Você crê, você vem e nós fazemos uma oração e a palavra do Senhor garante que você será salvo. Então, para a honra e glória do Senhor, se você já é salvo, você pode celebrar. Se não, para aqueles que ainda têm alguma dúvida, você pode me procurar no final e eu terei o maior prazer em esclarecer todas as verdades para que chegue convicção. A Bíblia diz que a salvação é pela fé, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação a respeito de Cristo. Seja edificado na prática dessa palavra, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida, que você possa guardar essa única salvação que o Senhor conquistou para mim. Pastor, não tem outra? Não, só tem essa. A salvação é só através de Jesus. Ontem eu estava meditando e me maravilhando, porque as pessoas aqui, quando falam grandes e pequenos, eu creio que fala inclusive sobre condições mesmo financeiras. Sabe, no mundo, as pessoas que têm condições financeiras, eles podem se separar sim, em determinadas coisas. Você pode escolher uma escola melhor para o seu filho, você pode escolher fazer uma faculdade diferente de uma pessoa que não tem condição, você decide ir para um restaurante diferente do outro, mas a salvação não tem jeito. Só Jesus. Só por Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir lendo.